E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês vão estar estudando, né? Vamos lá. Bom, primeiro eu queria alinhar com vocês algumas coisas. Primeiro eu queria parabenizar aos poucos alunos que estão participando ativamente destas aulas remotas. Eu considero pouco o número, sim, porque a gente tem turmas com números bem significativos, e eu estou sentindo muita falta de alguns alunos entregarem essas atividades. Portanto, eu peço que vocês comecem a retomar, a ter essa autorresponsabilidade, beleza? Queria agradecer, de fato, a todos os alunos que estão se empenhando, porque isso faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguns alunos dando o melhor de si, beleza? Continuando o nosso conteúdo, né? Eu estou continuando através do livro, estou concomitante com o livro. Eu sei que vocês não têm acesso ao livro em casa, por isso que eu resolvi passar os exercícios na lousa, por isso que eu dou a aula aqui me mostrando para vocês, porque eu acho que isso é necessário. Beleza? Então vamos lá, ó, presta atenção. Matemática, sétimo ano, tanto para o A quanto para o B, certo? Mesmo conteúdo, obviamente, mesma turma. Essa atividade corresponde ao dia 10 de junho. Por favor, obedeçam o cabeçalho, obedeçam as datas vigentes, ok? A gente está no capítulo que se chama o conjunto dos números inteiros, que eu já expliquei diversas vezes para vocês, tanto em sala de aula quanto aqui na situação de virtual, certo? E aí hoje a gente vai passar e evoluir o conteúdo. A gente vem trabalhando com números inteiros, reta numérica, comparação de números, adição, subtração, inclusive passei atividade sobre isso que eu estou recebendo hoje. E agora, porventura, a gente vai caminhar, né? Seguindo aí as próximas operações envolvendo os números inteiros. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a multiplicação e a divisão envolvendo números inteiros, ok? E aí, matemática, como eu sempre falo, a gente só aprende o quê? Praticando, muito bem, fazendo muitos exercícios, e isso é uma delícia, certo? Porque quando a gente aprende, a gente torna aquilo prazeroso, e aí tudo se torna mais fácil, certo? E desmistifiquem isso, tirem da cabeça de vocês esse medo da matemática, certo? Se encorajem, saem da zona de conforto e vamos seguir. Então, como eu falei, a gente só aprende praticando. Por isso, eu vou passar aqui algumas questões. Eu preciso que tudo que tiver na lousa vocês passem para o caderno, tá? Inclusive, vai ser assim, a gente vai fazer 5 questões, só que todas essas questões têm itens. Eu faço alguns e vocês fazem outros para entregar na aula que vem. Portanto, eu quero tudo copiado, caneta, lápis, precisam dessa organização que vocês já sabem sempre. Ok? Então vamos lá. Primeira questão, efetue as seguintes multiplicações. A primeira coisa que eu quero lembrar com vocês é o seguinte. Aquela regra de sinais, certo? Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. O que significa isso? Que quando a gente tem operações com os mesmos sinais, a gente soma e repete o sinal. Quando a gente tem operações com sinais diferentes, a gente diminui e repete o sinal do maior. Nesse caso é uma multiplicação, certo? São itens envolvendo multiplicação. Primeiro a gente aplica a regra dos sinais e depois faz a multiplicação. É super fácil. Presta atenção. Tem o mais e menos. Mais com menos, menos. Então, menos. 7 vezes 5, 35. Pronto, resolvi a questão. Olha que fácil. Ou seja, para que você domine essa questão, você precisa primordialmente dominar a tabuada de multiplicação. Então eu peço que, por favor, vocês estejam sempre se arguindo em casa, revendo essa tabuada para ter na cabeça essa tabuada todinha, tá? Aqui, ó, menos 9 vezes menos 8. Menos com menos, sinais iguais, ó, mais. Então o resultado é positivo. 9 vezes 8, 72. Olha que fácil. E aí vocês têm que saber a tabuada. Então vamos estudar a tabuada de multiplicação para a gente conseguir fazer isso bem direitinho, tá? Mais 10 vezes mais 3. Mais com mais, mais. Sinais iguais, né? 10 vezes 3, 30. Olha que legal. Então pronto. A situação da multiplicação envolvendo números inteiros é basicamente isso. Então se você tiver aí entendendo esse conteúdo, né? Estiver acompanhando, você não vai ter dificuldade. Outra coisa, a luzinha, né, que às vezes vocês reclamam que atrapalha, se você escutar bem a minha fala e prestar atenção na aula, você não vai ter problema com a luz, tá? O item D, ó, mais 9 vezes menos 11. O item E, menos 7 vezes mais 6. Esses dois itens eu vou deixar para vocês resolverem em casa, tá? Com muita atenção e organização. Lembrando que tudo tem que estar no caderno.
Pronto, pessoal. Então vamos lá, ó. Como eu falei pra vocês, a gente tá resolvendo algumas questões, certo? E aí vocês precisam estar completamente concentrados. Primeira questão, super simples, só entender a regra dos sinais, multiplicar, e aí a gente vai dificultar um pouco. Dê o resultado de cada multiplicação. Esta é a segunda questão, tá? São 4 itens, eu vou resolver 2. O primeiro e o último, certo? Vamos lá para o item A. Vamos fazer primeiro a regra de sinais. Lembrem-se sempre disso, ó. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, aqui no caso, vai ser uma resposta positiva. 9 vezes 12. Vamos lá, fazer aqui um rascunhozinho. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. 108. 108 vezes 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. 216. Então essa aí é a resposta do item A da segunda questão. O que foi que eu fiz? Isso aqui é apenas um rascunho, tá? Referente ao item A da segunda questão. Eu tenho 3 multiplicações, eu tenho que multiplicar 3 números, aliás. Tá ok? 9 vezes 12, que dá 108, e 108 vezes 2, que dá 216. E por que a resposta é positiva? Por conta da regra dos sinais. Olha só, menos com mais, menos, menos com menos, mais. Ok? Muito bem, todo mundo está entendendo? Espero que sim. Vamos aqui para o item D. Olha, agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 números, olha só. Só é mais demorado, só lhe cobra mais, mas na verdade é o mesmo processo e é simples também. Basta que você identifique as regras de sinais e não esqueça da multiplicação, certo? Então vamos lá. 20 vezes 2, 40, né? A gente já sabe disso. 40 vezes 6, vamos ver aqui. 40 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. 240. 240 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 960. 960 vezes 1. Quanto que é, pessoal? 960. Por quê? Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então a resposta do item D é 960. Agora a gente precisa avaliar se é positivo ou negativo. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Então a resposta aí é negativa. Menos 960, ok? Vou só dar uma mexida aqui, porque às vezes vocês falam que a luz atrapalha um pouco, né? Então vou colocar um pouquinho mais perto para vocês verificarem a situação do item. Tá bom? Ó, o item. Olhem aí direitinho o número, a sequência. Beleza? Pronto, galera, de volta. Vamos aqui para a terceira questão, certo? Terceira questão eu vou deixar aí como um desafio para vocês. Vocês vão tentar fazer em casa. Por favor, não usem a calculadora. E lembrem-se que isso aqui é uma expressão numérica que vocês estudam desde o 6º ano. A diferença é que agora está envolvendo números inteiros, certo? Caprichem aí, tentem acertar. Quarta questão, vamos passar agora para divisão, hein? Divisão com números envolvendo os inteiros, tá? Efetuem as seguintes divisões. Letra A, menos 15 dividido por mais 5. Primeira coisa que você faz, jogo de sinais. Menos com mais, pessoal, sinais diferentes, hein? Menos. Menos com mais, menos. 15 dividido por 5, 3. Se você tem 15 reais e divide para 3 pessoas, vai ficar 5 reais para cada. Não é isso? Então, por isso que 15 dividido por 5 é 3. Se você tem 15 reais e divide para 5 pessoas, cada pessoa vai ficar com 3 reais. É regra básica. Para você identificar se uma divisão está correta, faz a situação contrária. Por que 15 dividido por 5 é 3? Porque 3 vezes 5 é 15. Olha que legal. Pronto, letra B. Mais 34 dividido por mais 4. Mais com mais, sinais iguais. Sinais iguais, pessoal, positivo. Mais com mais, mais. É uma resposta com sinalzinho de mais, é um número positivo. 32 dividido por 4, 8. Por quê? Porque 8 vezes 4 é 32. Eu já expliquei divisão para vocês muito, então tentem, pratiquem. Qualquer coisa faz um rascunho, quero ver os cálculos, tá? Mais 20 dividido por menos 20. Mais com menos, menos. 20 dividido por 20, 1.
todo número dividido por ele mesmo é 1, tá? Pronto. O item D e o item E para vocês fazerem em casa aí, tá bom? Vou aproximar novamente, que é para vocês não terem dúvida nos números, né? Pausa, dá um zoom, tá bom? Vamos lá para a última questão. Pessoal, voltei, e é isso. Vamos lá, continuando nossas aulas, né? Bom, eu falei para vocês que eu ia resolver 5 questões, e assim eu fiz, né? Contando que vocês continuem, façam os itens que eu pedi. Vamos aqui para a última questão, que eu peço que vocês copiem com muita atenção. E esse tipo de problema que vai estar nas nossas provas, viu? Quando a gente voltar. Então, eu peço que vocês se dediquem ao máximo nessa questão. Calcule. Observe o quadro seguinte. Aqui está o quadro. Você verifica que todos trabalham divisão e têm igualdades. A, B e C. Ou seja, quanto que é mais 200 dividido por menos 8? Vai dar uma resposta. Menos 285 dividido por menos 5 vai dar uma outra resposta, letra B. Menos 246 dividido por mais 6 igual a C, outra resposta. Então, a primeira coisa que você deve fazer esses cálculos bonitinhos, né? Eu vou só demonstrar para vocês o A. Qual o valor da letra A? Só para vocês terem noção de como é que vocês devem fazer isso. Vamos lá. Vou só começar, tá? Vocês têm que fazer aí. Mais 200 dividido por menos 8. Mais com menos, menos. 200 dividido por 8. Vamos lá. Primeiro algarismo é o 2 menor que o 8, então não dá. Não é isso? Vou usar o 20. Qual é o número que multiplicado por 8 vai dar 20 o aproximado? O 2, né? Porque se eu colocar 3 vai dar 24, ou seja, vai passar do 20. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, 4. 4 é menor que o 8, então eu vou descer o 0, hein? 40. Qual é o número que multiplicado por 8 dá 40? 5. Pronto. Resolvi a divisão. Ou seja, eu tenho aqui o valor de A. Então, o valor de A é 25. Menos 25. Então, aqui a gente já tem um valor. A gente já sabe que o A vale menos 25. Aí você vai achar o B, depois você vai achar o C, e depois que você responde esta questão aqui, tá? Ó, letra A, B e C. Então, muita atenção, prestem bem atenção, reveja a questão várias vezes, para vocês não se enrolarem, não ficarem em dúvida, tá bom? O que eu puder fazer, aliás, o que eu pude explicar, deixar claro, eu já fiz. Agora eu preciso que vocês se desafiem e façam, tá bom? Muito obrigado pela atenção, façam do jeitinho que eu pedi, e é isso, tá? Se Deus quiser, a gente vai voltar em breve. Beijo!